Salve, salve, rapaziada do Fisiculturismo Científico. Estou começando mais um episódio do FCcast, onde você aprende sobre tudo que envolve fisiculturismo embasado pela ciência. Estou aqui, eu, Lucas Cardoso. E eu, João Pedro Tiradentes. Hoje estamos aqui com uma galera de peso, uma galera pesada, para falar sobre o tema... Como é competir no fisiculturismo. João, você gostaria de começar apresentando a galera? Claro, hoje estamos aqui em Paineiras, na Academia Arena Fitness, juntamente com Thales Ventura e Paulinho Santos. Os dois já tiveram experiências no fisiculturismo, em competições, além de estarem bem inseridos nesse meio fitness. O Thales é um excelente profissional da educação física, Paulinho atua tanto na área da educação física quanto na área da nutrição, e hoje eles vão passar pra gente aí essa experiência tanto profissional quanto competitiva dentro do fisiculturismo. Além do lifestyle, todos aqui vivem o estilo de vida, vivem o que falam. Começando então, Thales, fala um pouco pra gente como que você conheceu a musculação, como que você começou a se interessar por esse meio. Então, eu comecei com 15 anos de idade, aqui em Paineiras mesmo, com o Lucas Cardoso, tinha acabado de sair. E assim, mudou minha vida. Eu pesava 63 quilos, já cheguei até 100. Hoje em dia, trabalho na área, comecei muito cedo. E assim, tanto que mudou minha vida num caminho que eu quis continuar, tanto treinamento, quanto pra dar aulas e ensinar o pessoal. Cheguei a competir com 19 anos. Só pra ilustrar, hoje você tem quantos anos? Estou com 23. Comecei com 16, assim que eu fiz 16, hoje estou com 23. Quando fui com 19, já tinha me preparado, o Paulo me ajudou, o Paulinho Santos, e consegui ficar em quarto lugar no estado, no Campeonato Mineiro. Thales passou aqui pra gente então um pouco da vivência dele, ainda tem muito o que falar, mas Paulinho também vai contar um pouco agora, brevemente, de quando ele ingressou no mundo da musculação e começou a se interessar por essa área também. Fala pessoal, beleza? Eu comecei a musculação com 13 anos, eu tava ficando muito sedentário, ganhando peso, e meu irmão, que já praticava musculação, me levou pra academia com ele, e eu peguei gosto pela coisa, pelo treinamento de força e pelo fisiculturismo também. Meu irmão tinha competido, preparou pra uma competição antes, e eu comecei em 2007 na musculação. 2010 ele foi em uma competição e eu gostei demais do esporte, e no outro ano eu quis subir também. Aí eu competi em 2011, eu já tinha 17 anos completos, eu tinha acabado de fazer 17 anos quando eu subi. Peguei terceiro lugar nos estreantes, na Júnior, embora eu fosse sub-júnior, mas não teve categoria. E é uma coisa que eu amo de paixão e continuo até hoje e espero ficar por muitos anos ainda. Se não me engano, as categorias de idade mais nova aí foram inseridas há pouco tempo, né? Categoria Teen, categoria Sub-Júnior. A sub-júnior já tinha até 18. Só que aí não teve competidor. Aí eu tive que subir na Júnior então, até 21. Naquele campeonato específico não tinha competidores suficientes pra ter categoria. Pra ter categoria. E uma coisa que eu fiquei assim, porque eu consegui me classificar pro brasileiro, tanto na sub-júnior, porque eu era o único competidor, quanto na júnior, porque os 3 primeiros classificavam. Só que por questão financeira, eu não consegui participar, porque era em Santa Catarina e teve outras questões, eu era adolescente ainda, né? Aí não consegui, mas é isso. Foi o mesmo caso que o meu, né? Fiquei em quarto lugar, garanti vaga pro brasileiro, mas também não rolou. Beleza, voltando ao Thales aqui então, Thales, nesse período aí, você comentou que teve uma certa orientação aí, como que foi a dieta? Foi muito restrita? Você se preparou em quantas semanas? Então, o que acontece? Eu não fiz off, eu não fiz booking. Para explicar para o pessoal, o off-season ou booking, como o Thales está falando aqui, é o período em que a pessoa tira para aumentar a massa muscular. Aí, juntamente com isso, pode vir gordura e etc. Na verdade, eu vou fazer um adendo aqui, porque são termos diferentes. O off-season é fora de temporada, então a pessoa não vai competir. O pré-contest, a pessoa vai se preparar para competição. Booking e cutting são fases que qualquer um pode ter, independente de competição ou não. O booking é voltado para ganho de peso e o cutting é para definição e perda de gordura. Excelente. Aí o que acontece? Eu tava secando e bateu na cabeça de falar assim: Paulo, você acha que dá pra competir? Ele falou assim: olha, tá, você tá meio apertado, mas dá. Aí tava naquela emoção, naquela adrenalina, eu falei assim: bora então, vamos competir. Então não tinha sido nada muito planejado, não? Não, foi sim, uma decisão inesperada e até em cima da hora. Eu não lembro se eu já tava com uns 93 quilos, 95 quilos, era alguma coisa assim, que é um peso que pra mim eu fico bem. Aí começamos o trabalho pra secar, o Paulo me orientou já a dar início aos aeróbicos e continuei na parte de treinamento, eu fui montando e o Paulo me ajudou na questão da dieta, da alimentação. A gente começou a baixar os carbos, a gente ficou até bastante tempo, né, Paulo? Com um carbo bem baixinho pra tentar baixar o peso. O peso não baixava nada. O peso não abaixava, eu queria ir numa categoria, mas eu fiquei muito inseguro na relação
manipulação do peso e mudei. Falei assim, olha, eu acho que nessa eu não consigo, até porque eu não tinha levado em conta a desidratação. Eu achei que eu não dava conta de bater o peso. No caso, você queria subir na Classic. Isso, eu queria subir na Classic, mas normalmente a Classic tem um peso a ser batido de acordo com a sua altura. Isso. Certo. Se eu não me engano, eu tenho 1,76, seria 76 mais um número estilado deles, que eu não me recordo agora. Mas eu fiquei inseguro e fui na Júnior. A Júnior é acima de 80 quilos. E a Júnior seria até quantos anos? Até 23 anos. Ah, quando você subiu já era 23. Isso. Porque começou, se eu não estiver enganado, até 21 e depois estendeu. Isso, eu tenho quase certeza. Mas a gente competiu em épocas e federações diferentes, né? Isso. O Thales competiu na FBB e eu competi na NAB. Porque de acordo com a federação a regra muda, ela não é universal. Aí na época eu tava com meus 19 anos e subi com 83 quilos no dia da pesagem, que ocorre um dia anterior da competição. Aí rola desidratação, você chega lá mais seco, mais definido, manipulação do sódio também. E eu me recordo que nas últimas semanas eu já estava comendo aproximadamente 80 gramas de frango e couve ou alface pra tentar bater o peso. Por refeição? Por refeição. Quantas no dia? 4, Paulo? 6 refeições. Era 6? Eram 6 refeições. E assim, 6 ou 5. bem depletado, já tava fazendo um cardio até, assim, puxado na época, porque daí canelite, velho, minha canela doía muito e eu não conseguia fazer muito cardio, que era correr na esteira e tal, e eu optei por bike. Na última semana também, a manipulação de água foi muito importante, cheguei a tomar 12 litros de água. Isso faltando quantos dias pra competição? 4. Explica pro pessoal qual a importância de ter essa manipulação na água. Como que funciona? Tipo, se em um momento você toma muita água, depois você para de tomar ou continua tomando até no dia, como que funciona? Então, a gente começou faltando 2 semanas aproximadamente, subindo. Casualmente, eu já tomo 6 litros de água por dia. O Paulo falou assim, ó, opa, se você continuar tomando 6, vai ser muito difícil na reta final, a gente tá aumentando mais. Aí eu abaixei um pouco, abaixei pra 4, fomos subindo 5, 6, 8. Na segunda-feira eu tomei 8, na terça-feira eu tomei 9. A competição era no sábado? A competição era no sábado. Se eu não me engano, na quarta já tava em 10, quarta e quinta 12, sexta o Paulo falou assim, ó, Deixa eu usar sódio. A gente não... Foi no finalzinho. Foi. Na sexta-feira, o Paulo falou assim, ó, você vai tomar água, o tanto de água que você der conta é meio-dia. De meio-dia pra frente, a gente corta. Eu lembro que eu tava até lá em BH já, bebendo água e tal, e parei. Aí aconteceu, como o Lucas falou, né, dessa manipulação, que aí a gente corta. Eu cortei a água na sexta-feira, meio-dia, e continuei eliminando a água, expelindo a água, indo ao banheiro várias vezes, tudo mais, porque conforme a gente vai perdendo água, o físico fica mais definido, fica mais seco. Mas ocorreu esse processo de hiperidratação para depois desidratar. Aí a gente usou slow carb, que é o potássio, vitamina C. Não foi, Paulo? Foi. Vitamina C. E potássio, isso mesmo. No caso, a vitamina C tem um efeito diurético no corpo? Isso mesmo. Algum de vocês dois poderia explicar, por favor, o pessoal entender por que o fisiculturista na fase final realiza essa manipulação de água e como que isso interfere na definição dele na hora do palco? Porque a pele afina, ela perde água, fica desidratada e afina e a definição fica maior. Mas água é diurético. Quanto mais água você toma, mais água você vai expelir. E você acostuma seu corpo a expelir uma grande quantidade de água, bebendo mais água. Aí chega nos últimos dias, você para de tomar água, você ainda continua expelindo e sem estar repondo aquela água perdida. Então você vai desidratar. É porque essa questão do controle hídrico, ele tá muito relacionada ao controle da pressão arterial, correto? Quando a gente toma muito água, a gente meio que inibe a liberação do hormônio que se chama aldosterona. E com isso, esse hormônio é regulado de forma mais lenta. Então, mesmo quando você para de tomar água, você ainda continua com esse hormônio mais inibido. Então, até que ele volta aos níveis normais, digamos assim, demora um certo tempo, correto? Na relação do sódio e potássio, porque normalmente eles trabalham em conjunto. Enquanto o sódio, ele retém água, o potássio, ele expele água. Então a pessoa tira o sódio nos dias finais e começa a suplementar com potássio, porque vai aumentar mais ainda a diurese. E além desse controle do sódio e do potássio, ainda tem outra questão da ingestão de carboidrato que vai interferir na quantidade de água também, correto? Isso. No último dia, a pessoa aumenta a ingestão de carboidrato para repor glicogênio muscular e para repor glicogênio, para cada grama de glicose, o corpo utiliza 3 gramas de água. Então o restinho de água que não tiver mandado embora, vai para dentro do músculo, no intramuscular. Então fica um músculo mais cheio, mais aparente, uma pele mais fina que aumenta mais ainda os cortes. Então o atleta vem de uma fase onde ele fica bem depletado, consumindo pouquíssimo ou nenhum carboidrato, e aí ali logo no finalzinho, na véspera da competição,
competição ou no dia mesmo, ele consome uma quantidade de carboidrato que vai devolver esse glicogênio pro músculo, dar um aspecto cheio para ele. Isso, correto. E isso combinado com o aspecto da pele fina, pela questão da hidratação, vai deixar ele muito mais definido. Mais impressionante possível. Né? Mais vascularizado. Que outra coisa também é isso, a insulina, ela tem controle na vasodilatação. Então, quando você aumenta a ingestão de carboidrato, a vasodilatação também aumenta. Então, fica com veias mais aparentes, uma pele mais fina, isso tudo. Tirou o aspecto monstro. Isso aí. Vai causar o diferencial lá, porque quando você tá nesse processo de definição, sem fazer isso que os meninos comentaram, é o carb up. É você carbar, comer mais carboidratos na fase final da preparação antes do campeonato. A gente fica com um físico murcho, um físico assim, modo de falar assim, sem vida. Fica flácido, porque o carboidrato a gente precisa dele para que o músculo fique cheio, fique denso. Só para o pessoal entender, a gente só consegue armazenar o carboidrato, na verdade não é só duas formas, na verdade são 3 formas de armazenar carboidrato. A gente armazena o carboidrato dentro do músculo, que é o glicogênio que o pessoal tá falando aqui, armazena o carboidrato no fígado, também em forma de glicogênio, e a terceira hipótese seria gordura mesmo. Então, nesse caso, quando a gente para de comer o carboidrato, o músculo vai queimando carboidrato e, consequentemente, como o Paulinho citou, o carboidrato puxa junto com ele água, e como esse carboidrato vai diminuindo dentro do músculo e a água, o corpo fica murcho, correto? Isso mesmo. Agora, uma coisa que o João Pedro falou que hoje eu tenho outros olhos é em relação à quantidade de carboidrato no final da preparação. Quanto mais carboidrato o atleta conseguir utilizar, melhor, porque vai ter mais rendimento nos treinos, e isso faz toda a diferença, tanto na densidade quanto no aspecto em geral. Ficar com muito pouco carboidrato ou nenhum não é muito inteligente. Existe essa estratégia sim, mas eu não gosto. Mas aí no caso você fala mesmo na reta final da preparação? Mesmo na reta final. Lógico, tem que levar em consideração o atleta e como foi a preparação em si. Mas quanto mais carboidrato a pessoa conseguir, eu falo conseguir, porque dependendo do indivíduo vai usar um pouco mais, dependendo do indivíduo vai usar um pouco menos. Mas quanto mais ela conseguir utilizar carboidrato, melhor. Não precisa ficar tão baixo não, mas vai ficar com glicogênio baixo, vai ficar depletado e no último dia vai carbar da mesma forma. Vai aumentar ainda mais, já não estava tão baixo, vai aumentar mais ainda no final. Vai aumentar mais ainda. Legal. E o legal é que essa quantidade varia muito de atleta para atleta, de acordo com vários aspectos, né? Genético. Com certeza. A sensibilidade à insulina que a pessoa tem vai variar aí, sei lá, de 1 grama por quilo até 4 gramas por quilo na reta final, dependendo do indivíduo. Tem indivíduos que têm um metabolismo mais acelerado, outros mais lento, então tem que levar tudo em consideração. E quanto tempo antes a pessoa deve começar o carb up? No dia. Vai carbar no dia, porque o carboidrato, ele retém água também, como a gente falou. Então, se a pessoa começar a carbar antes, ele vai chegar no dia com aspecto inchado, mais retido. Então, vai tirar a água no dia da competição e vai aumentar a ingestão de carboidrato no dia. Bacana demais. Paulinho, você consegue se lembrar como foi a sua preparação, essa reta final da preparação para a primeira competição? Então, a minha foi em 2011, tem bastante tempo, e como a gente mora no interior, não tem muita orientação. Eu tive que montar minha preparação sozinho. E, digamos assim, às vezes o pessoal que está ouvindo agora não vai contextualizar muito, mas naquela época a gente não tinha um número de informação disponível como hoje. Não tinha. Aí eu buscava era em fórum de musculação, comunidade no Orkut na época, ajudou bastante também, trocava ideia com o pessoal mais velho. Mas eu fui muito restrito na minha preparação, até pelo tempo que foi, eu acho, não lembro se foram 7 semanas de preparação, foi algo assim. Então, na minha preparação, eu fiquei com carbo muito baixo, sofri, comi o pão que o diabo amassou. Hoje em dia eu prezo muito nisso, um tempo maior de preparação para conseguir fazer as coisas com uma flexibilidade maior. Eu tirei o meu sódio muito antes também, eu não sabia como manipular a água e errei na finalização também. Subi no dia do campeonato mais retido do que eu tava, do que eu devia estar também, mas tudo serviu de aprendizado, eu era muito novo, foi bacana sentir isso na pele. E o bacana é que o atleta em si, ou o treinador, todos, quem estiver responsável pela preparação dele, quanto mais o atleta compete, mais ele entende como o corpo dele funciona e cada vez ele fica mais preparado para planejamentos, competições futuras, né? Com certeza. Só fazer um comentário aqui, você disse que era 2011 quando competiu, 2011. Né?
As fontes de informação eram muito mais escassas que hoje. Muito mais. Infelizmente, você não tinha um FCcast pra aprender. Com certeza, se tivesse, ó. Não tinha um canal lá no YouTube Fisiculturismo Científico, então era bem mais complicado. Não, mas brincadeira, hoje o conteúdo dessa área tem crescido muito e trazendo muita informação aí pra gente. Outra coisa que, igual o João Pedro falou, é questão de experiência. Informação, conhecimento é muito importante, mas o fisiculturismo em si é uma coisa que você precisa ter muito... Feeling, né, cara? Tem que sentir na pele. Sensibilidade. Não é qualquer treinador, não é qualquer nutricionista que vai conseguir preparar um atleta de fisiculturismo, não. Porque é muito complicado, é muito variável, não sabe manipular direito, sabe na teoria, mas o fisiculturismo é um ambiente que a prática é um pouco diferente do que na teoria. Não existe um caminho traçado que ele vai seguir daquele jeitinho, é muito de acordo com a resposta de cada atleta, né? Com certeza. Porque não existem muitos estudos feitos com fisiculturistas. Atualmente tem até surgido alguns, tá bem legal o pessoal que vem pesquisando fisiculturista, mas como o Paulinho disse, são muitas variáveis para tratar. Tem a questão do treino, da dieta, tem a questão de recursos ergogênicos. É psicológico, né? Questão porque dependendo psicológica. do dia, vamos supor assim, que acontece uma coisa com o atleta, o cortisol dele fica mais alto, aí o cara não consegue fazer as coisas direito. Até no próprio palco, né? O nível de ansiedade do atleta pode afetar ele. Tem gente que dá diarreia no dia. Vocês já viram aquele pessoal árabe lá na Oxygen, que eles têm segurança, fica na porta do quarto deles, impedindo que o cara saia à noite? Vocês já viram isso? Eu sei que você fala no Quiet. Isso, no Quiet. No Quiet eu sei que assim, a estrutura deles dá muito suporte pro atleta, mas às vezes até é um suporte exagerado, né? Demais. Mas eles têm até motorista pra levar eles pra academia e trazer de volta, realmente. Nessa questão do psicológico, uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração é o uso de estimulante, que pode aumentar o nível de ansiedade da pessoa, e drogas também que são neurotóxicas e neurodegenerativas. Então pode gerar algum quadro depressivo na pessoa, alguma irritabilidade, né, nervosismo, e isso tudo influencia nas relações do atleta, né, e também na preparação dele em si. Realmente esse aspecto psicológico é muito interessante. A gente sabe que até mesmo uma dieta restrita levada por muito tempo pode mexer bastante com o psicológico da pessoa. Vocês dois, começando pelo Thales, você sentiu algum efeito psicológico ali na preparação? Você chegou a ficar, assim, se sentir mal em algum momento? Sim, eu me cobrava muito, até porque eu era mais empolgado, mais motivado nessa questão, porque, tipo assim, eu queria e fiz, né, o melhor que tava acessível naquela época. Deixei de ir em festas, até na faculdade mesmo, aniversários. Me recordo de um aniversário que o Gonti estava presente, a gente comprou bolo e tudo mais, e eu fui o único que não comeu. Eu comi minha marmita no horário predestinado que eu tinha que fazer aquilo lá, mas todo mundo comeu o bolo e eu não. Porque se eu comesse aquele alimento que não estava calculado na minha dieta, iria atrapalhar o meu desempenho. Além de tudo, ainda tem a questão social. Sim, que é muito difícil, as pessoas não entendem. Acaba sendo um pouco solitário o caminho que você escolhe, mas a recompensa que você obtém supre tudo que você abdicou naquela época. Agora, no âmbito familiar, relacionamentos, essas coisas, eu sempre tentei manter o equilíbrio, mas assim, a falta de carboidrato é uma coisa que gera agressividade na pessoa. Isso aí, em qualquer quesito, qualquer fator. A fome nessa questão não é a falta de carboidrato, é porque as pessoas vão entrar na nutrição. As pessoas têm a ideia de que pra emagrecer, definir, precisa diminuir os carboidratos. A pessoa precisa diminuir as calorias. Deve falar. Isso, só que vai chegando num ponto, você vai comendo pouco, você fica com fome. E o que vai gerar maior nervosismo na pessoa, no indivíduo, é a fome. Não é nem tanto a falta de carboidrato. De carboidrato, é só a fome mesmo. E além de tudo, também acho que aquela questão psicológica que ela não se sente livre, né, pra, digamos assim, comer o que quiser. É a pressão, né? É a pressão própria, então acho que muita coisa vai chega mexendo um na ponto cabeça da dieta que você já tá meio de saco cheio de comer os mesmos alimentos. Não sei como foi vocês aí, mas quando eu competi, assim, eu comia as mesmas coisas todos os dias, por vários dias. Eu lembro que na primeira refeição tinha um peixe no final da preparação que eu fazia vômito só de sentir o cheiro
do peixe quando ele estava sendo preparado. Então, assim, isso tudo, sentir fome, ser em pouquíssimos eventos sociais, e incluindo essa parte de você não tá gostando do alimento, não tá sentindo prazer naquilo, realmente era muito estresse. E no seu caso, Paulinho, qual foi a sua experiência nessa questão psicológica? Na minha época foi diferente, porque já tem alguns anos atrás e o fisiculturismo era visto de forma diferente, a musculação em si era vista de forma diferente. Então eram poucas pessoas que praticavam musculação. Em geral, as pessoas tinham um pouco de preconceito com a musculação em si. O marombeiro era visto como cara burro, né? Ogro, isso. Hoje em dia, por mais que a pessoa não vai na academia, pelo menos matriculada ela é. Então... Plano anual. Ué. Então, tipo assim, hoje em dia, né, todo mundo é preocupado com isso, tá na moda. Na época, não. Fazia só quem realmente gostava. Mas a minha preparação, questão, foi complicado, porque, como eu falei, eu não tinha tanto conhecimento na época. E você tinha 17 anos? Eu competi com 17, mas minha preparação eu tinha 16. Foi entre 16 e 17. Eu competi, eu tinha acabado de ter 17. Mas eu me restringi muito e em questão social, eu não importava. Eu levava marmita pra escola e tinha zombação dos amigos e tudo, mas isso eu nunca liguei muito, não. Mas eu me restringi muito, senti muita fome, cheguei até a chorar já de fome e de nervosismo, de ansiedade, de pelo amor de Deus, pra chegar ao campeonato rápido. Foi muito complicado. Alguém me dá uma bolachinha. Mas quando eu subi no palco também, o esforço valeu a pena, foi recompensado, foi uma sensação única. Mas hoje, por isso que eu falo, tem que ter conhecimento, tem que ter essa sensibilidade, porque não é fácil a preparação e quanto mais prazerosa você conseguir deixar, mais flexível você conseguir deixar, melhor. Porque não é fácil, é uma manipulação corporal muito extrema. Um ajuste muito fino. Um ajuste muito fino e quanto menos estresse você conseguir colocar na preparação, melhor. E dentro dos seus planos atuais e futuros, você pensa um dia em competir de novo? Não, competição, pra mim, eu acho que já deu já. E você, Thales? Então, eu também não penso em competir novamente. Eu tinha essa questão da realização, provar pra mim mesmo que eu conseguia. Querendo ou não, a gente, quando é mais novo, é mais corajoso, eu acho. Hoje em dia ainda tenho muita coragem pra fazer várias coisas, mas eu acho que levar a ferro e fogo, ser 880 como eu fui, eu não me vejo repetindo isso. Bacana. Então, pelo menos com a cabeça de hoje, não existem ambições dentro do fisiculturismo como atleta? Não. Se eu aparecer ou surgir a oportunidade de preparar alguém para levar como coach, tenho essa vontade. Era justamente o que eu ia te perguntar. Já que, como atleta, você não tem planos, mas dentro da área da educação física, a gente sabe que você atua hoje e está numa crescente constante. Quais são suas ambições dentro dessa área, então, profissionalmente? Primeiramente, é conseguir a liberdade geográfica, trabalhando online. Isso aí é uma meta que eu pretendo realizar em breve. Mas na realização no esporte mesmo, fisiculturismo, tem um aluno que eu tô tentando botar na cabeça dele pra competir. Não sei se vai ser esse ano que vem. Você vê que o cara tem potencial. Sim, ele tem uma genética muito boa, um quadríceps muito bom, mas ele não é o foco dele. Ele treina bastante, leva a sério a dieta, mas eu pretendo, pelo menos uma vez, assim como subir no palco, colocar uma pessoa no palco que tenha aquela sensação de que o seu trabalho, você fez aquilo, eu ainda quero sentir isso na pele. E você, Paulinho, quais são suas ambições dentro da área profissional, tanto na educação física quanto na nutrição? Pra ser sincero, eu já vou fugir um pouco do esporte, do fisiculturismo, embora eu amo isso. Eu prefiro, eu gosto, né, de trabalhar mais com pessoas sedentárias, às vezes obesas, pra levar melhor qualidade de vida pra pessoa e às vezes tratar algum quadro que a pessoa tem, de alguma doença, algum problema. E nesse sentido, assim como o Thales, eu também faço atendimentos online e isso ajuda bastante na questão de flexibilidade de horário, mas eu ainda tenho ambição de abrir um consultório pra mim, pra atender presencialmente. Eu acho muito bacana ter esse contato direto com o paciente. Por mais que online a gente consiga fazer um trabalho, ter contato não direto, né, mas diário com a pessoa, porque hoje em dia fica muito fácil, você consegue fazer videochamadas, você consegue mandar uma mensagem muito rápida e qualquer dúvida lá, tira lá na hora, mas ter esse contato pessoal com a pessoa eu acho muito interessante.
Pessoal, um dos intuitos do nosso canal é passar para as pessoas a vivência no fisiculturismo e mostrar para elas que o treino, esse estilo de vida muda não só o corpo, mas também a vida. No meu caso, por exemplo, a musculação mudou minha vida completamente. Eu não gostava de estudar, era indisciplinado, desistia de tudo que eu começava. E através do treino, dessa questão da disciplina que a gente tem, porque o corpo não tem como você dar desculpa para ele. Ou você dá o estímulo, a alimentação correta, ele não vai desenvolver. Então tudo isso me fez ser uma pessoa muito melhor. Toda essa questão de disciplina, de superação, que vai agregando autoconfiança na gente, pra gente passar por um estágio mais alto, tudo isso mudou minha vida. E eu gostaria de saber o que dessa experiência do fisiculturismo que vocês conseguiram absorver, que vocês usam hoje em dia na vida de vocês, que vocês conseguiram ver assim, que foi uma chave que mudou o comportamento, que hoje em dia vocês se sentem pessoas melhores através dessa vivência. Ô Lucas, assim, igual você falou da questão da disciplina, né? Porque isso não tem como dissociar, não só do fisiculturismo, mas eu acredito de qualquer esporte, não tem como dissociar a disciplina de esporte. O atleta tem que ser disciplinado, porque senão ele não vai ter sucesso naquilo que ele faz. Mas como eu falei, eu comecei a treinar por conta de sedentarismo. Na época, dos meus 13 anos, eu tava ficando só jogando videogame, vendo televisão, tava comendo muito mal mesmo. E isso... Você chegou a ficar gordinho assim, obeso? Sim, obeso não, mas gordinho. E eu mudei, né, minha alimentação. Eu não comia fruta na época, legume, nada. Hoje a coisa que eu mais como é vegetal. E eu vejo a importância, tento mostrar para as pessoas que é importante comer, porque tem esse tabu no fisiculturismo, que a pessoa tem que comer só batata doce, arroz e frango, ovo. E é importante manter uma ingestão de vegetais variados ao longo do dia e frutas. É muito importante para a saúde, tanto saúde intestinal, microbiota, como saúde como um todo. Mas então eu comecei a me alimentar melhor a partir daí, eu comecei a ser mais ativo, a praticar esportes, e depois eu joguei handball também, e desde então eu nunca parei de praticar alguma atividade física e sempre me preocupar com a alimentação. E você, tá? Então, você respeita da disciplina, do foco, de mostrar que você é capaz de enfrentar os problemas e sair como um campeão. E assim, eu penso muito que da mesma forma que eu não tinha autoestima, não gostava do meu corpo, não gostava do que eu era, e consegui mudar isso, consegui melhorar, outras pessoas também conseguem, porque eu sou ser humano como qualquer outro, trabalho, estudo, faço as coisas. Então, se uma pessoa comum, uma pessoa normal conseguiu atingir isso, as outras pessoas também conseguem. E é através do exemplo que você comove, através do exemplo que você faça com que as pessoas também façam aquilo. Eu vejo isso tanto como uma terapia, porque academia, musculação, não é só você chegar lá e carregar os pesos, não, isso é o burro de carga. Tem vezes que você vai lá só pra explanar, só pra a mente dar uma aliviada. Então, eu acho que assim, a musculação, sempre vou dizer e sempre vou bater o pé que mudou minha vida. Legal, pode falar. Agora, em relação à insatisfação que o Thales falou, eu acho que é inerente ao ser humano da gente ser insatisfeito. Isso faz a gente querer melhorar cada vez mais e buscar melhorias. Eu acho que a gente tem que ter uma certa entendimento melhor sobre isso para não deixar a coisa também fugir do controle. Porque essa insatisfação muitas vezes pode aumentar a frustração e impedir a pessoa de tomar alguma atitude ou continua evoluindo, né? Ou porque a pessoa fica frustrada e desanima, ou até mesmo fazer burradas na tentativa de melhorar. Então é importante ser insatisfeito nesse sentido de que é a partir disso que a pessoa vai querer melhorar, mas tem que ter essa atenção, né, para não deixar a coisa fugir também do padrão, né? Talvez o interessante então seria a pessoa estar satisfeita, mas com a consciência de que ela pode mais e ela quer mais. Verdade, isso tudo agora. Satisfeito, mas não acomodado. Exatamente. Galera, estamos chegando aqui à reta final desse episódio do FCCast. Primeiramente, gostaria de agradecer aí vocês dois por compartilhar essa vivência que vocês têm dentro do meio da musculação. O que vocês relataram pra gente que hoje traz um aprendizado que vai muito além do esporte em si. A gente chegou a aspectos de aprendizados de vida mesmo. E a gente tá introduzindo aí uma brincadeira no final de cada episódio, onde a gente pede o nosso convidado, aqui no caso são os nossos convidados, para soletrar o sobrenome de uma figura ilustre do fisiculturismo. Schwarzenegger. Exatamente. Mas aqui eu quero primeiro combinar aqui com o meu parceiro, com o nosso host, Lucas. Lucas, a gente tem dois convidados. Como que a gente pode fazer pra gente atingir os dois com a brincadeira? Você acha que seria interessante se um começasse com uma letra e o outro desse a letra seguinte e eles fizessem dessa forma alternando até completar o sobrenome? Pode ser dessa forma ou algum deles pode soletrar o nome do Big Ramy, né? Nossa! Eu nem sei como é que ele chama. Não sei quem é os BI.
Nossa senhora. Só tem consoante no nome. Acho que fica legal dessa forma. Cada um soletra uma Mas letra. tem que falar o nome, pelo menos. Alternado? Não, mas aí no caso a gente vai soletrar o do Schwarzenegger. Schwarzenegger. Cada um fala uma Certo. letra. S. H. Certo, continua. Ó, a gente não vai falar se tá certo ou errado, não, é? S-H-A? S, eu acho que tem um C. S-C-H. Não, mas o Thales, você falou S, o Thales falou H. Qual que é a próxima? A. Então agora tá S-C, Não, S-H-A? S-H-A-N, N. Não, depois do N é E. R. E-R. Pera aí. Vai, é G. É de novo. R. E assim vocês finalizam. Faltou letra aí. O Lucas anotou aqui, enquanto eles soletravam. Lucas, pronuncia pra gente o que eles conseguiram concluir. Ó, vou falar as letras, né? Cada um entende o que quiser. S-H-A-N-E-R-G-E. Ó, se eu fosse ler isso, eu diria Schwarzenegger. Nossa, faltou letra com porra. Mas eu não vou avaliar se eles foram bem. Eu deixo essa pra você que está ouvindo o nosso episódio. Novamente, não vamos revelar aqui a forma correta de se soletrar para que não tiremos a surpresa dos futuros convidados que podem estar ouvindo esse episódio. Pessoal, então agradecer muito aí pela participação. Muito obrigado pela participação, pelo treino, foi excelente. Agradecer também ao meu parceiro João pela disponibilidade da gente gravar junto. E também não podemos nos esquecer do nosso amigo Lucas Faria, que disponibilizou o espaço aqui da Arena Fitness pra gente treinar e pra gente gravar esse episódio. Infelizmente, ele não tá presente com a gente aqui agora porque ele teve um imprevisto, mas acredito que em uma oportunidade futura poderemos trazê-lo aqui para que vocês conheçam. Ele também tem uma história incrível na musculação do seu empreendimento. É um excelente profissional e ainda vai nos patrocinar com diversas barras proteicas. Muito obrigado então a você que ouviu até aqui. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos convidados. Paulinho, como que o pessoal pode te encontrar aí na rede social? Tem um Instagram, né? Paulinho Santos. Quer soletrar aí pra galera? Vai ser preciso, né? P-A-L-I-I. Não falta um U, não? Pois é, tá por causa do Schwarzenegger. Pera aí. Eles não estão lidando bem com soletrar hoje, galera. O treino foi pesado. Soletrando. P-A-U-L-I-I-I-M Santos. São 3 I no Paulinho. Bacana. Thales? O meu é mais fácil. Thales Ventura underline. T-H-A-L-L-I-S Ventura underline. Isso porque era fácil. Bom, vocês já sabem, podem encontrar aí @JPTiradentes, Lucas. E eu, L. Cardoso Personal. E esse foi mais um FC Cash. Valeu!